Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo O Sermão da Montanha. Antes de enfrentar novos argumentos e novas ampliações, ainda algumas observações a respeito de questões já tratadas. A precedente visão parece comentário e reforço das palavras de A Grande Síntese, capítulo 42. Nosso objetivo, a nova lei. Aí, onde o mundo, com perspectivas cada vez mais desastrosas, se arma contra si mesmo, com instrumentos tão terríveis, em face dos modernos progressos científicos, que nova conflagração extinguirá na Terra o homem e a civilização. Aí, onde o homem age desse modo, existe apenas essa possibilidade de defesa, o abandono de todas as armas. Mais tarde veremos como. Neste livro, vimos como, não só neste, mas em qualquer campo de atividade humana, raciocinando objetivamente e, principalmente, observando os acontecimentos e descrevendo-os no que tem de essencial, sem apriorismo e sem outra referência senão a realidade íntima das coisas, acabamos por chegar ao Evangelho. Quando atingimos a intimidade das coisas, a voz dos fenômenos coincide com a voz de Deus e surge a ordem universal que, num só sistema, reúne-os a todos, desde a matéria até o espírito. Vamos agora focar nossa atenção especialmente nesse sublime pensamento do Evangelho, de sabor sobre-humano e que, provindo embora de fontes completamente diferentes e sendo produto resultante de outras elaborações, todavia coincide de maneira tão surpreendente com a ciência e a sociologia sadias, atingidas por quem saiba ler no grande livro da vida. Essa coincidência constitui confirmação e prova. Essa ressonância mostra como o pensamento aqui desenvolvido se sintoniza com o ritmo espiritual dos mais profundos da vida, para o qual converge o consenso da maior e mais adiantada parte da humanidade. Assim, a ciência e a fé coincidem, significando em substância a mesma coisa. A ciência interpreta a fé e a fé interpreta a ciência. Assim se mostra, mesmo ao homem prático, o valor utilitário do Evangelho. Nos capítulos anteriores, ao analisarmos o fenômeno econômico, vimos como pequena riqueza, sadia e robusta, porque honesta e justa, pode, por força da duração e do rendimento, valer mais do que enorme riqueza, doente e fraca, porque desonesta e injusta. Assim, a análise das forças motoras do fenômeno nos permitiu introduzir na economia esse fator moral que normalmente é expulso dela, isto é, estender a economia política até a economia moral do Evangelho. Trata-se de economia muito mais vasta, de que passam a participar numerosos elementos vitais a que de outro modo não se daria importância. Só assim podemos atingir a essência do fenômeno econômico, que é também psicológico, biológico e moral. Analisando-lhe o dinamismo, podemos atingir um novo conceito de higiene econômica, de patologia e profilaxia econômicas. Estudando o sistema de forças do fenômeno, podemos determinar-lhe a anatomia e, reduzindo-a à substância de seu íntimo dinamismo, podemos descobrir-lhe defeitos estruturais, de modo a mostrar-se, na realidade, péssimo o que nos parecia ótimo, porque nos revela a devastação interior que o sistema clássico de economia não sabe revelar-nos. Assim também, nesse campo chegamos ao Evangelho e descobrimos um novo utilitarismo, mais sólido e menos ilusório, mais evoluído, socialmente mais harmônico e profícuo. Então, o homem se torna verdadeiramente senhor do dinamismo do fenômeno, pois adquire consciência de seu funcionamento. Chegamos desse modo a muito mais completa e substancial disciplina das relações e que reside a ciência do futuro, disciplina necessária porquanto a convivência constitui fato insubstituível e cada vez mais ponderável e necessário.
Assim, a ordem social se fortifica, penetrando até mesmo nos motivos, transformando-se de edifício exterior formal em edifício interior substancial. Chegará o dia em que o furto, a desonestidade, o arrivismo serão tidos na conta de ingenuidade de involuídos obtusos, que não compreenderam ainda a impossibilidade de algo verdadeiramente honesto nascer de fontes assim turvadas pelo mal, força destruidora por excelência. O dia em que se compreendeu o Evangelho, se compreenderá também que o amor do próximo não constitui utopia ou sentimentalismo, mas é sólida e prática lei de vida, o modo mais lógico e utilitário de relações humanas. É natural que, semeando desordem, apenas se possa colher desordem, e para obtermos justiça, temos necessidade de ser os justos. São estas as descobertas que mais nos interessam fazer, porquanto são as mais certas e, disciplinando organicamente a atividade humana, nos permite extrair-lhes rendimento imensamente maior. Representam a conquista de novos valores mais preciosos para o homem que novas descobertas científicas, que nas mãos de inconscientes podem significar destruição, enquanto as descobertas morais significam construção de consciência. O espírito é o verdadeiro sal das coisas e representa o princípio diretivo capaz de centuplicar o rendimento dos atuais meios humanos. Antes de, por meio da ciência, conquistar novos meios, importa é conquistar a sabedoria que nos ensine a empregar os já existentes. A ciência pode transformar a terra em inferno. Só a sabedoria pode transformá-la em paraíso. Quando o homem houver compreendido a economia da natureza e conquistado o senso da divina providência, então substituirá o terror da necessidade, a violência da conquista, a incerteza do dia de amanhã e o aniquilamento de nosso próximo por um sistema de fé, paz, segurança e ajuda fraterna. A ciência não é capaz de consegui-lo. Quando o homem chegar a compreender que sofrimento significa conquista e a morte, ressurreição, então se tornará invulnerável. São essas as descobertas mais úteis. Aí está o verdadeiro utilitarismo. A compreensão dessas verdades, embora parceladamente, permite ao indivíduo evoluído refugiar-se, mesmo nos dias de hoje, na inviolável autarquia do espírito. Em nosso século mecânico, creem que número significa verdade e a maioria possa e saiba elaborar a lei. Cremos hoje que na vida se torne possível o agnosticismo, isto é, uma espécie de neutralidade espiritual, absenteísmo nas diretrizes. Assim, crerão resolver o que não sabiam, acreditarão na possibilidade de fugirmos dos grandes problemas do ser. Desse modo, a imparcialidade se tornou ambiguidade e a amoralidade se transformou em imoralidade. Mas o agnosticismo significa não entender e não resolver nada. Significa mentir a si mesmo. Não podemos viver sem ação e não podemos agir sem determinada orientação pessoal. Apenas em teoria, o agnosticismo pode significar imparcialidade. Na prática, significa obediência aos próprios instintos. A vida está toda inteira em suas posições. É impossível permanecer neutro na luta entre o bem e o mal. Não podemos deixar de atingir determinado grau de evolução, de existir sob forma definida. Em todo ato, em todo campo, o espírito penetra e torna-se impossível não assumir uma posição moral qualquer. A transformação biológica que conduz à nova civilização encontra sua lei no Evangelho. O evoluído é apenas o sábio que o aplica. Procuremos observar ainda de novos pontos de vista e sob diversos aspectos essa revolução biológica que leva do atual mundo humano a futuro mundo super-humano. A este podemos chamar nova civilização, nova ordem ou então reino de Deus, aquele de que há 2000 anos
o Evangelho nos fez a profecia e nos assinalou o início. O fenômeno enxertou-se na história e foi percebido pelo pensamento das sumidades. É central em nossa vida. Assim, a grande síntese não é somente, como dissemos, o plano regulador de nova civilização, mas também comentário ao Evangelho, que há muito tempo lhe lançou as bases. De resto, a verdade é uma só. Compreende-se, por isso, que quanto mais profundas são as verdades humanas, tanto mais se afastam da periferia do relativo, mais se aproximam do centro do absoluto e mais tendem a coincidir. Compreende-se que quanto mais nos avizinhamos de Deus, tanto menos poderemos, logicamente, esperar novidades. A grande síntese, exatamente porque exprime a substância das coisas, não podia oferecer a novidade própria do mutável, do relativo e da forma, mas apenas podia repetir a verdade eterna, que jamais muda. Esse livro, portanto, poderia apenas constituir o desenvolvimento e a demonstração de tudo quanto já se disse e revelou, de tudo quanto já pertence às religiões, à moral, à vida. As verdades eternas voltam e tornam a voltar perante nossos olhos, vestidas de acordo com as formas mentais do tempo, descendo assim até a psicologia do momento e acomodando-se com ele, tornando-se-nos cada vez mais acessíveis. Só as pessoas superficiais podem esperar contínua novidade, uma das características do seu mundo relativo e efêmero. Ora, para nós, o primeiro iniciador da grande revolução foi Cristo, que por sua vez era também ele continuador. Seja o que for que se descubra ou se invente, Cristo não muda. Suas palavras não passarão e nada podemos fazer senão segui-lo. Ou o homem o compreende e segue, ou deverá renunciar ao seu progresso. Cristo é um centro, só nos resta gravitar em torno dele. Por mais que através dos milênios, pensadores e líderes procurem lei que resolva e regule os problemas da vida humana, ninguém encontrou nem jamais encontrará outra igual lei selada com sangue na cruz. Por isso, devemos examinar de perto o pensamento social de Cristo, porque esse pensamento constitui o fundamento da construção. Certo dia, Cristo sentiu a necessidade de expor com exatidão seu pensamento aos apóstolos e às turbas, mostrando-lhes completamente a sua doutrina, que até aquele momento apenas vagamente poderia penetrar-lhe na mente. Então, Cristo expôs a síntese de seu programa no Sermão da Montanha. Não podemos fazer outra coisa senão citar aqui, a propósito, a bela página da Vida de Jesus Cristo de Riccioti, segmento 318. Empregando terminologia musical, o Sermão da Montanha pode comparar-se à majestosa sinfonia que, desde o primeiro compasso, sem preparação do gênero e com o ataque simultâneo de todos os instrumentos, exponha com rigorosa clareza os temas fundamentais, e são os temas mais inesperados, mais inauditos deste mundo, totalmente diferentes de qualquer outro tema jamais executado por outras orquestras. No entanto, apresentam-se como se fossem os temas mais espontâneos e mais naturais para ouvido bem educado. E realmente, até a época do Sermão da Montanha, todas as orquestras dos Filhos do Homem, embora com variações de outro gênero, haviam anunciado em uníssono que, para o homem, a beatitude consiste na felicidade. A saciedade depende da saturação, o prazer é efeito da satisfação, a honra é produto da estima. Pelo contrário, e desde o primeiro compasso, o sermão demonstra que, para o homem, a beatitude consiste na infelicidade, a saciedade na fome, o prazer na insatisfação, a honra na desestima. Mas tudo isso tendo em vista o prêmio futuro. Quem ouve a sinfonia fica sem cor
a exposição desses temas, mas a orquestra, prosseguindo imperturbável, volta aos temas fundamentais, separa-os, decompõe-nos, tece variações em torno deles. Em seguida, repete, no clangor dos instrumentos metálicos, outros temas intimamente expostos pelos instrumentos de corda, corrige-os, modifica-os, torna-os sublimes, levando-os às alturas vertiginosas. Ao contrário, faz desaparecer, num fragor de sons, algumas velhas ressonâncias, ecos de longínquas orquestras, excluindo-as da sinfonia. Depois, funde tudo numa onda de sons que, subindo muito acima da humanidade real, atinge uma humanidade não humana e se derrama sobre ela e sobre o mundo imaterial e divino. Os antigos estoicos chamavam paradoxo o anunciado contrário à opinião corrente. Nesse sentido, o Sermão da Montanha é o mais amplo e mais radical paradoxo jamais dito. Nenhum discurso proferido na Terra foi mais perturbador, ou melhor, mais revolucionário do que este. O que antes todos chamavam branco já nem recebe o nome de pardo ou escuro, mas exatamente o de preto. Enquanto o preto agora se chama alvo, o antigo bem passa para a categoria de mal e o antigo mal para o de bem. Onde antigamente o vértice se erguia alteneiro, agora está colocada a base. Onde a base se alicerçava, coloca-se agora o vértice. Em face da revolução implícita no Sermão da Montanha, as maiores revoluções operadas pelo homem na Terra parecem infantis guerras de brinquedo. Como o mesmo autor diz mais adiante, o Sermão da Montanha não quer apresentar-se como contraposição destrutiva, mas aperfeiçoadora da lei mosaica. Efetivamente, Cristo não viera abolir, mas cumprir. Essa continuação do passado, prossigamos, confirma tudo quanto dissemos antes, isto é, que a verdade é una e por isso não podemos renová-la, mas apenas aperfeiçoar e completar-lhe a expressão. Mas acrescentávamos ter sido Cristo o primeiro iniciador da grande revolução, no sentido de que quem aperfeiçoa e executa se é um continuador em relação ao passado em que se apoia e se eleva, é sempre um iniciador quanto ao novo trajeto evolutivo que nele se inicia. Cristo é marco milenário do eterno progresso da vida, pedra de toque do pensamento humano, é na história da civilização o ponto de discórdia, em torno do qual, sob a forma de ódio ou de amor, para exaltar ou destruir, concentra-se os esforços antagônicos do gênero humano. Para explicar esses fenômenos não basta a distinção simplista em tipos que a ciência estabelece segundo as 3 psicopatias dominantes: sadismo, masoquismo e fetichismo. Os 2 primeiros, isto é, os sádicos e os masoquistas, são os violentos e as vítimas, os heróis da prepotência ou do sacrifício em redor de quem se reagrupam os fetichistas, quer dizer, os neutros que, em face do dinamismo, funcionam como massa, vivem de motivos alheios e representações ideológicas, adorando ora uns, ora outros. Não podemos compreender Cristo se não houvermos entendido todo o mecanismo fenomênico, toda a trama do funcionamento universal, todo o plano evolutivo, através de que na realidade o pensamento de Deus se exprime progressivamente. O progresso do mundo liga-se ao progresso da ideia cristã e todos contribuem para ele, como estímulo ativo os que o afirmam e como desencorajamento negativo os que o negam. De fato, a evolução, já o dissemos, se processa por força desse contraste e avança, apoiando-se nas ações e reações produzidas entre esses 2 extremos, e acaba sendo o resultado da íntima colaboração nascida dessa luta. A fase materialista não passou de simples impulso negativo, aspirante ao invés de premente, dirigida para a fase espiritualista.
A negação constitui apenas o contrário da afirmação. Liga-se-lhe, não pode viver sem ela, dela se nutre. E, gasta seu impulso e exaurida sua função de resistência estimulante, de reação criadora, por força da lei de equilíbrio, transforma-se em afirmação. Cristo não é apenas fenômeno religioso, moral ou social. É fenômeno biológico. Entrosa-se com a vida, sua ação penetra-o profundamente. Inclui-se em seu dinamismo como força central, funde-se na expressão fundamental da lei, quer dizer, do pensamento de Deus que nos manda evoluir e civilizar-nos. Quanto ao Sermão da Montanha, através dos séculos, caminhou ao lado do homem. Embora ainda não se tenha transformado em realidade, todas as suas frases se tornaram provérbios. Todas as suas palavras constituem pedras angulares. Na Idade Média, encontrou eco no sermão de São Francisco a respeito da verdadeira alegria. Ora, a humanidade, ao findar-se o segundo milênio, atingiu um ponto em que o motivo de Cristo se apresenta de novo para novamente ser meditado. Estamos vivendo um novo episódio da grande batalha do espírito para a conquista do progresso. O atual momento histórico, apocalíptico e doloroso, não tem outro significado. Guardadas as proporções, o problema é substancialmente o mesmo. Quer no tempo de Cristo, como hoje em dia, civilizar-se. Trata-se de dar ainda mais um passo no sentido do superamento da ferocidade e no abrandamento dos costumes. O progresso caminha em direção a Deus, cujas manifestações mais elevadas são a bondade e a justiça. Esse é o caminho do cristianismo e de toda a civilização. A lei dos homens deve aderir cada vez mais à lei de Deus. Deve deixar transparecer sempre mais essa íntima substância. Ao mesmo tempo que, evoluindo, torna-se mais fino e sensível, desse modo passa para a fase mais adiantada. O homem percebe quão bárbara e feroz era a fase anterior, na qual no começo vivia satisfeito. Nota dissonâncias irritantes e imperfeições inaceitáveis, justamente onde tudo lhe parecia perfeito e aceitável. Quando nova compreensão desponta no homem, por força do processo evolutivo, nele também nasce nova insatisfação que o constrange a procurar formas mais civilizadas e harmônicas da vida. Dizer quais são essas formas constitui a tarefa do Evangelho. E é exatamente a isso que também a grande síntese se propõe. O quadro da velha estrutura biológica está se tornando muito estreito para os espíritos renovadores. Nele o homem se sente angustiado e se agita em meio de numerosas indagações, ao mesmo tempo que o passado transborda de seus velhos limites. Começaremos a compreender a utilidade e a alegria que podem advir-nos de maior liberdade, impossível de obter senão à custa de maior sinceridade, resultante, por sua vez, de consciência mais profunda. O impulso dos acontecimentos de nossa época consiste exatamente em conduzir o homem à compreensão da convivência de executar esse esforço de bondade, sem o qual não se concebe o melhoramento da convivência social. Trata-se de tornar mais completa e espontânea a inclusão da lei de Deus na luta pela vida, isto é, da bondade na bestialidade, do livre conhecimento na coação. Na prática, inclusive a lei do bem tinha de, no passado, revestir-se de sanções e utilizar a vingança, o Deus dos exércitos e das vinganças, pois o hábito da violência lhe era necessário para impor-se e ter eficácia. O progresso obriga essas duras necessidades a se civilizarem e a isso chegamos apenas à maturidade. Uma vez atingida, possa permiti-lo sem prejuízo para o homem, isto é, quando este se civilizou ao ponto de a força não precisar mais obrigá-lo ao cumprimento da própria lei. Só então pode a lei abrir-nos os braços e o Deus da vingança tornar-se o Deus do amor. Isso aconteceu primeiro com Cristo e se repete agora. A lei, achando-se praticamente na necessidade de enfrentar a luta, teve de tomar necessariamente
formas adaptadas a esse grau de desenvolvimento, formas que, todavia, depois se foram tornando cada vez menos adequadas a graus mais elevados e atingidos pela consciência humana. Em face desse desenvolvimento, essas formas da lei, para seres psiquicamente mais adiantados, acabavam transformando-se em escola de astúcia para evitar-lhes as insídias, em velado ensino da arte de fugir-lhes. A lei, então, deixava, pois, de constituir auxílio para a vida e se tornava uma prisão a evitar, mais um inimigo contra quem devíamos aprender a lutar. Essa lei, quando posta em prática, se absorvia na luta humana, reduzida a instrumento desta. Assim, acabava sendo modificada. Isso significa inverter-se-lhe a função lógica, reduzindo-a a recrudescimento da luta pela vida já de si dura. Porém, apenas em determinada fase de maturação se compreende que nos tornamos cruéis em nome de Deus. Muitos males se cometeram por causa do bem e muitos crimes se praticaram em nome da verdade. Compreende-se, então, que no passado, sob o pretexto de aplicação da justiça, o povo assistia a exemplos de vingança e, assim, iludido pelo exemplo, se familiarizava com o espetáculo do ato sanguinário e educava-se. Compreende-se como a lei de seleção do mais forte diz respeito a um plano biológico inferior de que nos é lícito sair e como não constitui a única nem a última expressão das leis da vida. E além disso, quando estas apenas sabem manifestar-se sob a forma do primitivo equilíbrio justiça, da lei de talião e da força, então, no indivíduo débil, fazem desabrochar o astuto, o traidor, o cínico, isto é, o maligno em que a força se subroga. Está soando a hora de a lei vir ao nosso encontro, dotada de maior bondade. De fato, a vida pertence a todos e o princípio da seleção mais forte refere-se às fases evolutivas inferiores e está destinado a ser superado. Cada um de nós representa uma força em ordenamento social mais consciente, até mesmo uma utilidade. Ninguém, pois, deve ser esmagado, suprimido, eliminado, mas compreendido e valorizado. Eis-nos em pleno conceito cristão. Eis o conteúdo da Boa Nova de Cristo. Porém, essa nova distribuição de bondade, liberdade e felicidade só será feita na Terra se o permitir a consciência mais desenvolvida, porque justamente essa consciência é que lhes traça o limite e estabelece a proporção. Quando Cristo viveu e morreu há 2000 anos, o mundo, preso a problemas imediatos e presa de espetáculos de grandeza, de vício e de sangue, o mundo nem de leve imaginou a revolução apocalíptica que em longínqua e obscura província romana se iniciava em silêncio. Ninguém imaginou que, na ocasião, de fato na terra nascia novo reino e novo princípio começava a firmar-se. Isso mostra como os caminhos de Deus gostam de esconder-se nas formas de desenvolvimento normal. Nas parábolas, a palavra de Deus cai e se desenvolve de modo natural como uma semente. Como esses caminhos evitam a todo custo o caráter maravilhoso e excepcional que, em tais casos, desejado por nossa fantasia, constituirão a violação mais gritante dos equilíbrios e harmonias de que se compõe a lei. Os contemporâneos, deixando-se, como sempre, estar à superfície, naturalmente nada perceberam do movimento profundo percebido apenas pelos videntes. Parece existir aí conexão habitual na história entre poder humano e embotamento espiritual. Os expoentes intelectuais daquela época manifestavam a incompreensão mais completa, coisa, de resto, muito natural, pois viviam ao lado oposto da vida, no polo matéria, enquanto o fenômeno se processava no polo espírito. Para o mundo daquela época, a vida e os atos de Cristo se desenvolvem nas trevas e na indiferença, e, quando acontecem serem vistos, são mal compreendidos.
Até mesmo o povo de Israel, destinado a receber o Messias, esperava a vinda de rei poderoso e conquistador e se considera logrado quando, ao contrário, encontra-se em face de um reino nascido na humildade e no silêncio, em meio de 1000 obstáculos, com a morte ignominiosa de seu fundador. O povo ansiava por um líder de reivindicações nacionais e de expansão material e não conseguia acostumar-se à ideia de que, ao contrário, tratava-se de renovamento mundial e de expansão espiritual. Nem um pouco dessa exterioridade clamorosa que golpeia os sentidos. Nada. Na parábola se fala, isso sim, do grão de mostarda, exatamente como exemplo de pequenez material. Aqui também parece haver íntima ligação entre pequenez material e grandeza espiritual e vice-versa. A incompreensão judaica atinge o máximo no dia da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Nesse dia, o povo que clamava Hosana, Hosana, pensava estar aclamando o fundador de um reino messiânico, mas terreno, e não de um reino espiritual. Cristo permitiu e aceitou essa exaltação como o subestimava. Cristo permitiu e aceitou essa exaltação que o subestimava como testemunho de quão diversa era sua missão. Naquele momento, os dois diferentes messianismos, o do Cristo e o da plebe, como se por acaso se sobrepuseram e coincidiram. Cristo aceitou o mal-entendido como o único testemunho possível de sua verdadeira realeza messiânica, de que ele pouco falava por saber que ela não poderia ser compreendida e admitida por parte de pessoas desejosas de não fazê-lo. E exatamente do ponto em que o povo acreditava começar o caminho do triunfo, aí Cristo já havia percorrido e começava a humilhar o da paixão. Que exemplo de pobreza aquela exaltação de Cristo, montado em pobre jumentinho, quando a comparamos com as esplêndidas entradas triunfais dos líderes vitoriosos através de todas as épocas. Ainda aqui se nota a ligação entre riqueza formal e material e pobreza substancial e espiritual e vice-versa. Instrutivos e invioláveis equilíbrios na vida, consequência da harmonia e justiça da lei. No meio de tanta incompreensão, ninguém poderia imaginar que, sob aparências tão singelas, se estivesse iniciado tão catastrófica reviravolta no mundo daquela época. Se desencadeasse ataque tão inesperado e sob a forma do pacífico que, dirigindo-se contra aquele mundo de maneira imprevista em frontes novos e por isso indefesos, teriam encontrado desprevenido e assim facilmente vencido. Desse modo, por falta de compreensão, cai a sociedade israelita, que, prisioneira da forma, acreditou assegurar, com a condenação de Cristo, sua mais energética defesa e decisiva vitória. E pensar que, para chegar a esse ponto, sua própria classe dirigente, os sumos sacerdotes, embora sabedores que Jeová tanto permanecia o único e inconteste rei de Israel, que a contragosto tolerava em Saul o primeiro rei humano, foram os primeiros a declarar não existir outro rei senão César, isto é, um estrangeiro pagão. Assim, enquanto caíam no chão as despenadas águias romanas, o princípio da cruz conquistava o próprio coração do império. Hoje, depois de 2000 anos de luta, compreendemos a impossibilidade de enfrentar o problema social sem levar em consideração o humilde e simples evangelho. Sempre vivo e atual, torna-se fundamental para quem, como nós, se oponha o problema de construir. Embora não contenha em particular tudo quanto em a grande síntese se expõe através de análise científica e demonstração racional, o Evangelho nos dá sempre os resultados finais dessa operação lógica, naquele livro decompostos em seus elementos.
A concordância entre princípios e demonstrações é prova que confirma e revalida. O Evangelho pode chamar-se o livro das harmonias e dos equilíbrios. A novidade e a originalidade de seus princípios reside exatamente na justiça e no amor, em oposição ao princípio do mundo, que é, como ainda hoje, força e egoísmo. A pouco empregada, mas poderosa arma do Evangelho, que é também a destes escritos, e a verdade simples e espontânea que se impõe por si mesma, porque persuade e persuade, porque satisfaz. Trata-se, em relação ao mundo, de substancial modificação de seus caminhos, da conquista de novas posições biológicas, da introdução de novo princípio na vida. A verdadeira força não consiste de fato em saber subjugar para vencer, mas consiste em espontânea posição de equilíbrio. O Evangelho, colocando-nos em face dos dois princípios, ensina-nos a vencer com as armas deste último. Hoje, como naquela época, estamos diante do mesmo problema. A força não convence, a força não resolve, a força não vence. Dada a estrutura de nosso universo, fato objetivo que somos obrigados a admitir e não podemos alterar, o emprego da força significa o início de uma série de violências impossível de controlar senão por meio de violências maiores e de acalmar senão destruindo o inimigo. A premissa desse sistema é o egoísmo, o método é a expansão desordenada e semeadora de desequilíbrios no ambiente, a conclusão é o estado de ruína. Ora, na realidade, a expansão ilimitada de egoísmo prejudicial aos demais não passa de ilusão, pois a vida tende imparcialmente a equilibrar os egoísmos. A realidade é, pois, intimamente regida por uma lei, isto é, feita de ordem e, por isso, reage conforme a intensidade do estímulo, isto é, a desordem responde com a desordem, ao choque violento com a dor, ao egoísmo com o aniquilamento. Enfim, a destruição do inimigo, com a qual se espera concluir, constitui um absurdo. Em primeiro lugar, porque em um mundo de coexistência de todos os seres, mundo em que tudo é comunicante, nenhum estado de ruína pode isolar-se sem repercutir em tudo em torno. Em segundo lugar, porque nem acredita encontrar solução na vitória. Ignora que o inimigo não é apenas destrutível forma exterior, mas vida, impulso, dinamismo e desse modo indestrutível como todas as coisas em substância. Apenas o obtuso involuído pode acreditar em que a destruição aparente, a da forma, também representa a destruição dessas forças imponderáveis. Elas não morrerão de modo algum e são invencíveis. Acontece, porém, que por força da reação, acabam sendo impelidas para reequilibrar-se ao se moverem em sentido contrário, isto é, contra o próprio ofensor, restituindo-lhe o equivalente de sua ação, mas em posição inversa. O impulso, que parece caminhar em direção da vitória, constitui, no entanto, a verdadeira fábrica de inimigos. É o mesmo cavar um abismo diante de si mesmo. E as adesões recebidas pelo dominador não significam convicções espontâneas e duradouras, mas mentira sob a qual se esconde o cálculo e o interesse. A traição, logo ao primeiro sinal de fraqueza, faz, pois, naturalmente parte do sistema. O homem pode escolher, mas, escolhido este ou aquele caminho, a lógica de seu percurso domina-o inteiramente. Então se compreende como, na prática, todas as vitórias humanas da força são instáveis e transitórias. Terminam em ilusão, enquanto na realidade, por força da lei de equilíbrio, para descer é antes necessário subir e quem vence prepara a própria derrota. O Sermão da Montanha expõe esses equilíbrios. Por isso, Cristo aconselhou a não resistir ao maligno, mas oferecer-lhe a outra face, contrapondo a bondade à ofensa. Semelhante concepção pareceu modificação e total reviravolta. No entanto, não passa de ordenamento e retificação de ideias,
fazendo-as finalmente coincidir não com a ilusão, mas com a realidade. Os vencedores, pois, não passam de causas de desequilíbrio naturalmente, destinados a sucumbir mais cedo ou mais tarde sob os escombros do edifício por eles construído. A moral a que chegamos está, desse modo, nos antípodas da moral do mundo. Não é, pois, com a força que podemos construir. Esse é o princípio novo. O sistema humano se atinge outros objetivos não vistos pelo homem em relação ao objetivo a si mesmo propõe, é falso, e a história o demonstra. Construção estável só se torna possível com um sistema evangélico e equilibrado da justiça. Assim, com lógica mais simples e realista, com o evangelho se resolve o problema da guerra, do desequilíbrio econômico, da luta de classe, da justiça social. Não pode, pois, manter-se nada do que se constitui de íntimo desequilíbrio, exatamente por ser desequilíbrio de forças e lhe faltar elementos de estabilidade. Tudo quanto nasceu de abuso representa desequilíbrio, isto é, sistema de forças desequilibrado e incapaz de manter-se senão à custa de desequilíbrio progressivamente maior. Representa, pois, sistema que no seu próprio princípio carrega o germe de sua ruína. Por isso, o homem é tão ávido de energias, único meio capaz de sustentá-lo. Mas por mais esforços que faça, a lei de equilíbrio o assedia e se lhe contrapõe para reconduzi-lo à posição exata, em correspondência com a sua real função biológica. Já falamos disso tudo a propósito da lei do merecimento. Aqui retornaremos mais tarde, examinando-a de ângulo individualista relacionado com o próprio destino. Essas considerações escaparam a muitos líderes e fundadores de impérios. Na realidade, desempenharam eles função bem diferentes da imaginada grandeza. Muitas vezes, a história atinge objetivos bem diferentes dos objetivos aparentes, que o homem se propõe e constituem simples meio de induzi-lo à ação. Esgotar a função e atingido o objetivo, grandes e pequenos atores são rapidamente liquidados. Nesses simples princípios evangélicos reside a única solução honesta dos problemas sociais. A vida humana em sociedade é campo de forças em ebulição, em contínua rivalidade e luta. A insolubilidade de tantas posições nos induz a observar atentamente essas diretrizes tão disparatadas. Nas relações sociais, as forças individuais mutuamente se reconhecem, odeiam-se, amam-se, ligadas pela interdependência dos vasos comunicantes, pela relação entre o dar e o haver. Assim se formam equilíbrios provisórios em contínua evolução. Eles se desenvolvem de acordo com determinada medida, passo, que permite se alojem nos interstícios do tempo os aproveitadores, os parasitas do equilíbrio, os ladrões de felicidade usurpada, pois não foi nem merecida nem ganha. Os míopes egoístas apressam-se a gozar e morrem, mas as forças, por eles postas em jogo, não morrem. E as gerações que morrem deixam as gerações que nascem, e essas devem aceitar com o nascimento uma série de desequilíbrios ao longo dos séculos e dos milênios. No destino coletivo, acontece com os povos o mesmo que no destino individual. Sucede aos indivíduos, isto é, novas obras nos acompanham a toda parte. São desequilíbrios econômicos, sociais, morais, políticos, psíquicos, orgânicos. As novas gerações ou se reequilibram pagando, ou somente os mantêm, suportando-os, ou aumentam-nos, arruinando ou deixando ruína. São ódios, desajustamentos, dores, por toda parte vácuos a preencher, equilíbrios a recompor. Nossos amados filhos pagarão aquilo que desnecessariamente gozamos, ou gozarão das forças por nós acumuladas. Quem aceita determinada posição deve suportar-lhe a responsabilidade. Os recém-nascidos são continuadores. Ai de nós, se já fomos impelidos no caminho do regresso e já tivemos início. Então, o caminho, fácil por natureza,
para a volta nos exige esforço tanto maior quanto mais nele já tivemos avançado. E quanto mais o declive aumenta e se torna perigoso, mais difícil é sabermos voltar atrás e recompor-nos. Não há, então, solução possível e o homem, na realidade, não soube resolver essa posição senão a custo de sua ruína final. Tal é, de fato, o sistema funcional da vida e não podemos mudá-lo. Nenhuma força ou astúcia humana pode impedir que apenas determinada força se forme, lhe nasça ao lado de uma força contrária e inversamente proporcional. Apenas determinada autoridade se cria, ao mesmo tempo surge seu inimigo, do mesmo modo que apenas se forma um organismo, lhe nasce o parasita, seu micróbio patogênico específico. Do mesmo modo, o oprimido, por força de natural lei de compensação, de geração em geração, espera através dos séculos o momento de debilidade do opressor. Todo indivíduo é mais ou menos uma mola comprimida e à espera de soltar-se. É um ódio em potencial ou uma vítima já destinada ao sacrifício. A força atrai a revolta, o império a revolução. Os vencidos tanto esperarão que o destino do próprio vencedor lhes trará consolo. É sua a culpa de haver pretendido vencer. Na história, não se dá o mesmo? Todo poder atrai resistências que lhe constituem não só verificação e prova, mas também ameaça e o próprio fim. Só o amor desarmado atrai e cria amigos, diz-nos o Evangelho. Isto é, somos senhores de constituir uma força e agir de acordo com ela. Não podemos, porém, impedir o nascimento simultâneo de uma força contrária que a contrabalance e nos agrida. Por isso, se quisermos resolver o problema da guerra, o único caminho é o do perdão. E para resolver o do ódio, só há este caminho, o do amor. Eis o significado das palavras de A Grande Síntese, capítulo 42. Existe apenas esta defesa extrema, o desarmamento geral. Afirmações simplíssimas de lógica elementar, no entanto, difíceis de entender, e com que desastrosas consequências. O que não se pode perdoar ao nosso mundo racional é a irracionalidade de sua conduta, esse erro basilar em seu cálculo utilitário, que todavia lhe constitui o núcleo de todos os pensamentos. Contudo, verifique-se que realmente a construção levantada por Cristo, usando como força a simples verdade desarmada, supera em tamanho e duração muitas construções. Como assim? Sabedoria do engenheiro que traçou o plano bem equilibrado da construção. Sozinha, a força não pode fazer o mesmo, pois não possui essas qualidades. Apenas o que se equilibra sobre a verdade consegue crescer em extensão e profundidade, pois está solidamente plantado no campo de forças da vida. Mas observemos o fenômeno mais um pouco. Apenas no dinamismo universal se caracteriza uma corrente, isto é, uma força, isolando-se e individuando-se, se manifesta, logo se determina no próprio dinamismo universal. Por força da lei de equilíbrio, uma corrente contrária. Esta, embora isolando-se e individuando-se, torna-se evidente como força oposta, a contrabalançar a primeira. Eis o atrativo especial das coisas proibidas, exatamente porque proibidas. De acordo com esse princípio, nenhum fenômeno foge aos limites pré-estabelecidos e, embora sendo contínuo movimento de evolução, não se desenvolve senão de acordo com o plano traçado pela lei. Proíbe-se desse modo todo o desenvolvimento hipertrófico e unilateral, todo excesso de desarmonia e desproporção no conjunto. Assim, toda manifestação pode processar-se apenas se enquadrada nos limites assinalados pelos princípios diretores. O desenvolvimento é, pois, dirigido harmonicamente, protegido contra a catástrofe de desproporção insuportável
e permitido apenas na forma e na medida úteis às finalidades evolutivas da vida e do bem. A lei do dualismo explica, em a grande síntese, e por nós mais adiante esmiuçada, conforme capítulo 25, o dualismo fenomênico universal, se em todas as coisas vê binômios, unidades compostas de duas metades inversas e complementares, mostra-nos também como todas as coisas têm o seu contrário. Como o contraste condiciona a percepção, assim a contradição temida pelos lógicos constitui, pelo contrário, a base da vida e até mesmo do pensamento. O termo oposto representa o controle necessário, o freio inibitório, o contraimpulso probante. A reação reforça a resistência, a posição garante a verdade. Quem conquista a autoridade cria inimigos, é certo, mas apenas no campo em que a exerce e na medida em que a possui. Trata-se de compensações automáticas verificáveis em qualquer campo. Apenas uma força se manifesta, exatamente porque toda unidade se constitui de uma dupla de contrários. O forte é forte, mas quanto mais forte, mais inimigo atrai. O fraco é fraco, porém não cria inimigos. O inerme é benquisto. O homem desarmado atrai, o homem armado causa repulsa. Muitas vezes, esses contraimpulsos se conservam em estado potencial latente, à espera de condições adequadas à sua manifestação. A vida social está repleta dessas forças, às vezes comprimidas e concentradas como explosivos, e é nos momentos de mudança de fase, de novas combinações, durante os quais, transitoriamente, a estabilidade dos equilíbrios precedentes desloca à procura de novos. É nesses momentos que as forças latentes e comprimidas explodem. A evolução subentende e impõe esses deslocamentos. Então, esses impulsos, que em épocas normais, porque equilibradas, repousavam em equilíbrios, ao primeiro sinal de enfraquecimento de uma parte, despertam e se enfurecem. De fato, com o deslocamento daquela parte e tendo-se presente, como em toda balança, que essas forças têm posição relativa, elas conquistam nesse momento, proporcionando aumento e valor. A calma, a paz, é apenas o equilíbrio de forças opostas que se guerreiam. Em face dessa mecânica da vida, não podemos, se não o levarmos em consideração, conquistar nenhuma posição estável. Se apenas como fenômeno biológico podemos compreender o fenômeno social, o fenômeno biológico, por sua vez, só pode ser entendido como fenômeno dinâmico, isto é, como relação de forças. Para ter verdadeiro direito, torna-se necessário não haver pecado e abusado nesse campo durante séculos. Só então a bandeira, a roupagem, a classe que o representa poderá dizer: esse direito me pertence. Do contrário, assistiremos à intermina sucessão de bandeiras de classes dominantes e dominadas, pois todos pecarão por excesso. O segredo da estabilidade de uma posição é não alimentar, ao seu lado, o contraimpulso compensador e destrutivo. É cercarmos-nos não de força nem de ódio, mas de benevolência e fé. Não há, pois, outro caminho, ou de acordo com o sistema evangélico, abandonar a força ou saber mantê-la sempre em condições de defender-nos. Como, porém, não representa o equilíbrio espontâneo da lei e deve lutar para manter-se, essa força com o tempo se gasta e esgota e não pode resistir por muito tempo. Não nos resta senão prepararmos-nos para passar da parte dos vencedores para dos vencidos. Defrontamos-nos, pois, este dilema: perdoar ou, se queremos dominar, irmos-nos acostumando à ideia de que mais tarde pagaremos por isso. Eis o dinamismo íntimo que explica, com todo o rigor da lógica, as afirmações do Sermão da Montanha. A vida tudo registra e conserva, para mais tarde reagir. Cuidado com a semente que plantamos.
Em qualquer ato, educamos os outros e os outros nos educam. Uma posição social importante não pode manter-se pela força, mas apenas pelo exercício da função. A autoridade permanecerá de pé enquanto missão. A riqueza será tanto mais segura quanto mais amplas forem suas bases, isto é, quanto mais estender-se dos estreitos limites da utilidade individual para o campo da utilidade pública. Qualquer posição, para resistir mais do que na força, deve fundar-se no merecimento, no valor intrínseco, na superioridade intrínseca de tipo, nas qualidades inscritas nos instintos apenas lentamente formados por automatismo, por meio do método de educação das raças animais. Tão somente o que resiste, por haver se fixado na personalidade, constitui força verdadeira, coisa própria e por isso direito pessoal. Ai dos que querem vitória esmagadora, cavam a própria sepultura. Ai dos improvisados distribuidores de justiça que vão além do necessário e invadem o lado oposto da linha mediana do equilíbrio. Pagarão por isso. A reação que preparam os atingirá também. A história mostra-nos quanto é fácil e humano passar, com prejuízo embora, da parte dos revolucionários da justiça para a parte dos revolucionários da injustiça. Todo excesso semeia ódio, que é contra impulso, reprimido, conta a ser paga. Em relação a quem não pratica excessos, permanecem espontaneamente indiferentes. Assim, a vingança nada resolve, mas agrava o mal e, obtida a satisfação, o credor passa à condição de devedor. A única solução verdadeira consiste na anulação do contraste, na neutralização da força, isto é, consiste no perdão. O dinamismo da vida é corrente que capta todas as influências. Em todas as coisas vai buscar elementos formadores, assimilando tudo quanto lhe age no ambiente em torno. Cada ato nosso dá e recebe, influencia e deixa-se influenciar, e tudo volta às origens. Assim se explicam certos ódios instintivos, como o votado pelo homem à cobra, ao escorpião e outros animais venenosos, o do empregado pelo empregador e ao contrário. Se explicam também certos ódios de classe e de raça, certos tipos biológicos feitos de traição e de mentira. Em verdade, para dominar não basta vencer. Torna-se necessário outro sim, verificar que tipo biológico a ação do dominador cria. Para nós todos, a vida constitui experiência, formação de qualidade. Quem acredita poder triunfar impunemente ou que o domínio pela força represente ilimitado poder, não sabe que, ao contrário, aquece no próprio peito uma raça de víboras prontas para picá-lo e envenená-lo. Em última análise, nos ódios sociais há sempre razão determinada, erro a ser reparado, equilíbrio a recompor. Inútil disfarçar, a forma nada significa. Qualquer ato nosso é semente e por isso substancialmente se repete. Convivência significa reação e educação recíprocas. O mundo hoje é certamente um turbilhão de forças descontroladas, uma tempestade que a todos nos arrasta. Porém, se o reequilíbrio é difícil, fatigante e remoto, isso não pode impedir que ele continue lógico e necessário como única via de salvação.